Olá, quem é você? Eu me chamo Bíblia. Bíblia? Sim, Bíblia. Mas o que significa Bíblia? Bíblia significa um conjunto de livros. Entendi. E em quantos livros lhe compõem, então? Ela está dividida em o Antigo Testamento, que somam 46 livros. O Antigo Testamento somam 46 livros. O Novo Testamento somam 27 livros. Entendi. Você é a Bíblia Católica, composta por 2 partes e 73 livros. Muito bom. Você tem outras divisões? Sim. O Antigo Testamento está dividido em 4 coleções: Pentateuco, históricos, sapienciais e profetas. E o Novo Testamento tem 4 apóstolos, 4 evangelhos: Mateus, João, Mateus, Marcos e Lucas. Não era João? Cadê a Miriam? Ainda tem os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo e outros, e o livro do Apocalipse de João. Mas me diga uma coisa: quem escreveu esse tanto de livro? Onde foram escritos e quanto tempo levaram para serem escritos? Eu fui escrita por homens e mulheres, crianças e jovens, adultos e velhos. Mas antes de ser escrito, os fatos e acontecimentos foram vivenciados e contados de geração em geração às famílias. E quem e em que lhe escreveram? Não tinha caneta, nem papel. Fui registrada por nossos pais e mães, que registravam tudo em pedras, tábuas, pele de camelo, cerâmicas, pergaminho. E era em hebraico e aramaico. O Antigo Testamento levou 1000 anos para ser escrito. E o Novo Testamento levou 100 anos. Mas o Novo Testamento foi mais rápido, pois havia os relatos. E foi escrito em grego. Dona Bíblia, que história linda! Agora eu começo a entender que a senhora não caiu da porta do céu, pronta, como eu e muitas pessoas imaginavam, mas você foi escrita por pessoas comuns, como eu e a minha comunidade. Fico feliz por você estar entendendo. Pois a Bíblia é a história contada à luz da experiência de um povo, o povo de Israel. Deus os escolheu como herança, teve o ponto alto em Jesus, depois nos apóstolos e depois na igreja. Agora estou com vergonha.
Vergonha? Por quê? Sim, já tenho 40 anos e só agora venho conhecer a sua história. Tenho tempo para tantas coisas. Tenho certeza que se tirasse 1% do tempo em que fico no WhatsApp para te ler, certamente já teria conhecido todos os teus livros. É verdade. E assim como você, tem muitos. Eu sou a carta de Deus para os seus filhos. Abram-me. Dentro vocês vão encontrar o caminho, a verdade e a vida. Mas ainda é tempo. Mas ainda é tempo para rever. Quando vocês abrirem e lerem, vocês vão encontrar não só a Deus, mas a vocês mesmos. Boas-vindas ao estudo da Bíblia Sagrada. Que lindo! Parabéns, parabéns por... Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Elas começaram do que nos foi transmitido por aqueles que foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo detalhado sobre tudo o que aconteceu, também eu resolvi fazer uma narração para você, excelentíssimo Teófilo. Desse modo, você poderá verificar a solidez dos fatos. Olá, povo de Deus, boa tarde. Me chamo Lucas, sou um dos 4 evangelistas que contam a história de Jesus. A minha obra é dividida em 2 livros. O primeiro leva o meu nome, Lucas, e o segundo, Atos dos Apóstolos. O primeiro livro conta sobre a vida de Jesus e os fatos. E o segundo conta sobre a história das primeiras comunidades cristãs, desde Jerusalém até Roma. A minha obra, ela se destina a teófilos, ou seja, aqueles que amam a Deus. Isto é, a minha obra é destinada aos amigos e amigas de Deus. A finalidade do Evangelho é animar as comunidades que estão enfrentando descrença e insegurança. Muitas pessoas estão abandonando as comunidades. É preciso reativar as comunidades e reavivar o fervor missionário. Obrigado, amigo Lucas, pelas informações. E continue aqui conosco nesse nosso encontro maravilhoso. Para conhecer a mensagem e os possíveis destinatários do Evangelho de Lucas, quero apresentar algumas palavras-chave desse livro. A obra lucana teve a sua redação final por volta do ano 85. Essa obra pode ter sido escrita na cidade de Antioquia, da Síria, Éfeso, ou mesmo numa cidade da Grécia. Vivendo nessa realidade, as comunidades cristãs entraram em crise. Eis alguns acontecimentos que marcaram profundamente a vida dessas comunidades. Em 64 d.C., Nero começou a perseguir os cristãos em Roma. Entre os anos 66 e 73 d.C., aconteceu a Guerra Judaica, tendo como consequência o desaparecimento de vários grupos influentes na vida do povo judeu. Por volta do ano 70 d.C., o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos. Os únicos grupos que sobreviveram foram os dos fariseus e o dos cristãos, que fugiram para regiões vizinhas. Por volta de 85 d.C., começa uma perseguição contra os grupos de judeus hereges. Entre eles está o grupo de cristãos que é expulso da sinagoga. Nesse período,
as primeiras lideranças das comunidades cristãs, como Pedro, Paulo, Maria Madalena, já haviam morrido. As cristãs e os cristãos estavam vivendo num ambiente de mentalidade grega. Na cidade, reinava a lógica do lucro, do dinheiro e do comércio, inclusive de vidas humanas. O sistema escravista era predominante nas cidades greco-romanas. A competição, a ganância e o acúmulo de riquezas criaram um verdadeiro abismo entre ricos e pobres. A prática da partilha e da solidariedade foi deixada de lado, tornou-se um ideal muito distante. As comunidades cristãs sentiam-se perdidas, inseguras e sem rumo. Havia uma forte crise de identidade. Nesse contexto, era necessário fazer uma releitura da palavra e da prática de Jesus a partir da realidade da comunidade. Era preciso voltar às origens, procurando encontrar luzes para viver o momento presente. Lendo o Evangelho, vamos encontrar suas principais características. Cidade é usada cerca de 39 vezes no Evangelho de Lucas. A cidade é a sede da organização e o lugar dos poderosos. A constante repetição da palavra cidade nos faz pensar que o terceiro Evangelho foi escrito por pessoas e comunidades localizadas nas cidades, com a presença de ricos e pobres. Pobres. Desde o início, no Cântico de Maria, ouvimos: depois poderosos de seus tronos, e a humildes exaltou. Cumulou de bens a famintos e despiu ricos de mãos vazias. De acordo com o Evangelho de Lucas, a missão de Jesus é evangelizar os pobres. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para evangelizar os pobres. Os pobres são os preferidos de Deus. Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. De maneira dura, Jesus critica a avareza dos ricos, o acúmulo e a falta de compaixão e solidariedade com os pobres. Multidão. É muita gente ao redor de Jesus. Por diversas vezes, Jesus se dirige à multidão, que sempre o acompanha. A multidão acolhe Jesus e ele sempre acolhe as multidões. Jesus é solidário com a multidão faminta. Multidão se alegra. As multidões seguem Jesus e procuram definir quem é ele. A multidão se alegra com as maravilhas realizadas por Jesus. Oração, palavra que é usada cerca de 70 vezes no Evangelho de Lucas. É o Evangelho que mais apresenta Jesus rezando e convida a comunidade a rezar. São Lucas coloca Jesus rezando no batismo, após o milagre, antes da escolha dos 12 e da confissão de Pedro, no momento da transfiguração e no Getsêmani. Esse evangelho insiste na necessidade de ser perseverante na oração, especialmente nos momentos de dificuldades. É um evangelho que reforça a necessidade de buscar a vontade de Deus e não simplesmente no cumprimento da lei. A salvação hoje. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor. Em Cristo, Deus nos oferece a salvação no tempo presente. Hoje se cumpriu aos vossos ouvidos essa passagem da Escritura. Na casa de Zaqueu, Jesus afirma: hoje a salvação entrou nesta casa. E mesmo na cruz, Jesus promete ao bom ladrão: em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. É um convite para acolher Deus, que em Jesus visita o seu povo. O Evangelho de Lucas nos ajuda a viver o segmento de Jesus no hoje de nossas vidas. Conversão. Em muitas passagens, o Evangelho de Lucas destaca a salvação dos pecadores, mas exige que a pessoa esteja disposta a mudar de vida. Não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A salvação não está
garantida unicamente pelo cumprimento das exigências da lei, mas é um processo permanente. Deus é paciente e nos espera sempre, como podemos ler na parábola da figueira. Senhor, deixa ainda este ano para que cave ao redor e coloque adubo. Depois, talvez dê frutos. Caso contrário, tu a cortarás. Sempre há mais uma chance. Converter-se exige levantar, voltar, reconhecer a sua condição e pedir perdão. É reviver. Este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Misericórdia. O Evangelho de Lucas reforça a misericórdia de Deus. Graças ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas. Um coração que ama a partir das entranhas. Amor que se manifesta no perdão e na acolhida. É como o pastor que procura a ovelha perdida e faz festa quando a encontra. Ou como a mulher que procura a moeda perdida e quando a encontra reúne e celebra com suas amigas e vizinhas. É como o pai da parábola que acolhe seus filhos de maneira incondicional. Mesmo no momento da morte, Jesus pede a Deus que perdoe seus inimigos. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Desde a pregação de Jesus, nos anos 30 até os anos 80, as comunidades aguardam a chegada do reino de Deus, e nada. Ao contrário, há muito sofrimento, dominação e exploração. A desconfiança e a dúvida se instalam na comunidade cristã, e muitas pessoas estão abandonando a prática de Jesus. Nesse contexto, o autor faz uma releitura da vida e da prática de Jesus. Ele reforça o compromisso com as pessoas marginalizadas e combate o ritualismo e o legalismo, insistindo na prática da misericórdia, conhecendo um pouco mais o projeto do Evangelho de Lucas. Vejamos quem é o autor desta obra. A obra toda é rica, mas queremos destacar alguns capítulos que julgamos ser mais importantes. Depois da mensagem do anjo a Maria, ela diz sim à proposta do pai. Logo de imediato, ela vai visitar Isabel, fica com a prima 3 meses, até que nasce João Batista e Zacarias volta a falar. Devido a um recenseamento naqueles dias, José foi com Maria da cidade de Nazaré até Belém, e lá Maria deu à luz a seu filho primogênito. A primeira visita ao menino Deus foi dos pastores, que receberam de um anjo uma boa notícia. Nasceu para vocês um Salvador. Aos 8 dias, o menino foi levado ao templo para a circuncisão e deram-lhe o nome de Jesus. Neste dia, também estavam 2 idosos que, esperançosos, aguardavam o Salvador, Simeão e Ana. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, pois era bem educado pelos seus pais, que instruía na lei e nas festas judaicas. Mais tarde, Jesus foi batizado no Rio Jordão pelo seu primo João, que foi um grande profeta. Aos 30 anos, ele começou sua atividade e logo foi conduzido para o deserto e recebeu 3 fortes tentações, mas eles as superou todas. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa notícia aos pobres, para proclamar, anunciar o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos
e aos cegos a recuperação das vistas, para libertar os oprimidos e para anunciar um ano de graça do Senhor. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Dias depois, Jesus cura pessoas, faz uma primeira convocação dos apóstolos e proclama a planície as bem-aventuranças. Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, o insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se nesse dia. Pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês nos céus, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. No capítulo 8, Jesus ressalta um grupo de mulheres que o seguiam. Algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. No Evangelho de Lucas, Jesus nos ensina também sobre o amor. E isso se deu devido a um homem especialista em lei, que foi ao seu encontro. Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? O que está escrito na lei? Como você lê? Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao próximo como a si mesmo. Você respondeu certo. Faça isso e viverá. E quem é o meu próximo? Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. E caiu nas mãos de assaltantes que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Viu, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando e passava por aquele caminho, viu e teve compaixão dele. Aproximou-se dele e fez curativo nele, derramando óleo e vinho sobre as suas feridas. Pegou e colocou em seu próprio animal e levou uma pensão aonde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e a entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, darei o que gastar.
Não se preocupe, eu vou cuidar dele até a sua volta. Na sua opinião, qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que praticou misericórdia para com ele. Vá e faça a mesma coisa. Uma mensagem muito importante encontramos no início do capítulo 11. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar assim como João ensinou os discípulos dele. Quando vocês forem rezar, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã. E perdoa todos os nossos devedores, pois nós perdoamos todos aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação. No capítulo 15, Jesus nos ensina sobre o perdão e a misericórdia, quando conta para nós a parábola do filho pródigo. Na cura dos 10 leprosos, onde apenas um volta para agradecer, Jesus nos convida a viver da gratidão a Deus. No exemplo da viúva e do juiz injusto, mostra a importância de rezar sempre sem desistir. Com a conversão de Zaqueu, nos mostra que a salvação é para todos, também para os ricos que partilham. Enfim, são muitos os sinais que o Mestre realiza que não dão para contar hoje. Mas é importante ainda saber que no capítulo 22, ele celebra a ceia com os discípulos, dando seu corpo, seu sangue para a salvação do mundo e deixando-nos o sacramento da Eucaristia como nova aliança. Em seguida, depois de uma longa viagem, Jesus chega a Jerusalém, onde é preso, torturado, morto e sepultado. Deus, na sua infinita misericórdia, o ressuscita. E com a ressurreição, o Evangelho de Lucas nos convida, no capítulo 24, a continuarmos sua mensagem através do caminho das comunidades, que necessariamente precisam estar centradas na palavra que esquenta o coração e na Eucaristia, que abre nossos olhos e nos refaz para a missão. Andavam pensando tão tristes, de Jerusalém a Emaús, os 2 seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando, que ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica
palavra de Deus. Muito bem, vamos aplaudir, gente. Obrigada, pastoral. E esse estudo da